pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha. Seja bem-vindo. Estes dois marcadores de texto já apareceram por aqui, mas ainda não ocuparam o mesmo espaço em um vídeo. Stabilo Boss Tons Pastel está há mais tempo no mercado, inclusive lançou novos tons pastel que vem neste kit de 4 marcadores. Já os marcadores Textiliner Tons Pastel entraram recentemente no mercado nacional. Mas antes de iniciar o comparativo, eu preciso fazer um agradecimento à Tavi Papelaria, que me enviou este material para que eu pudesse criar este conteúdo. A Tavi é uma papelaria online que vende as melhores marcas. O preço deles é muito bom. Tem parcelamento sem juros, envia para todo o Brasil pelos correios ou transportadora e ainda tem cupom de desconto. Vale a pena conhecer. Tavi, muito obrigada. Eu fico muito feliz com o apoio de vocês. Os dois kits possuem a mesma quantidade de canetas em tons pastel. As cores apresentadas também são as mesmas: o amarelo, o laranja, o verde, o azul, o lilás e o rosa. Na embalagem da Textiliner diz que a produção é na Áustria e na Stabilo que a produção é alemã. E falando em embalagem, as duas têm propostas diferentes. A da Stabilo é um estojo que parece ser um material plástico resistente, que deixa as canetas bem protegidas. E a Textiliner vem com embalagem em papelão, que por sinal está muito bonita, porque tem esta janela que deixa parte das canetas visíveis. Apenas a embalagem da Faber tem o selinho que indica que pode ser reciclada. E aí, né, gente, a gente tem que bater palmas para a Faber-Castell nesse caso. Se eu tivesse que escolher uma, eu escolheria a de papelão. Eu achei ela bem mais bonita, com um apelo visual interessante e diferente das embalagens que eu vejo quando o produto é marca-texto. Esta embalagem da Stabilo, ela abre pelo topo, né, e libera todas as canetas. Tem dentro dela uma embalagem com divisórias para que as canetas fiquem acomodadas e não balancem. Já a embalagem da Faber-Castell abre pela lateral, liberando aqui todas as canetas. A Textiliner ela é vendida avulsa com 4 kits ou este com 6 e ela custa em média R$50. A Stabilo Boss é vendida também avulsa, kit com 4 canetas ou este com 6 que custa em média R$45. Este formato e preços, eles foram pesquisados no início do mês de agosto de 2020. Então, se você estiver assistindo este vídeo em data futura, os formatos e valores podem ser outros. Textiliner e Stabilo apresentam um design bem diferente. A Textiliner é maior, tem corpo em cor única, a tampa tem um clipe e encaixa no topo da caneta. Já a Stabilo tem tampa preta, que não encaixa no topo e é bem mais leve do que a Textiliner. Eu gosto do design dos dois modelos, porque ambas canetas têm bastante estabilidade na mesa, que evita delas ficarem caindo no chão. As duas elas vão ocupar praticamente o mesmo espaço no estojo, mas a Textiliner vai agregar mais peso. Em contrapartida, a Stabilo é aquela caneta boa para perder a tampa, pois enquanto usamos, a tampa vai ficar solta. A marca promete que a caneta pode ficar destampada por até 4 horas sem secar a tinta. Eu confesso para vocês que eu não fiz esse teste, mas para quem esquece caneta aberta em cima da mesa, pode ser uma boa característica. Nenhum dos modelos apresenta identificação de cor por nome, e sim por número. Os 3 números dos códigos de barra de cada caneta podem ser usados para identificar a cor caso seja necessário. Em cada cor, eles serão diferentes. Ter identificação auxilia muito quem gosta de usar essas canetas para colorir. Colorir com marca-texto é uma delícia. Este colorido aqui, ele foi feito com Stabilo Boss e este aqui com Textiliner. O que eu percebi ao colorir é que a Stabilo Boss demora mais para secar que a Textiliner. E para fazer a sombra com lápis de cor, é bem importante que a tinta do marcador esteja seca. Então, colorir com Stabilo Boss leva mais tempo. Lá no Instagram, Cores da Joaninha, no destaque
colorindo. Está salvo os stories que publiquei enquanto eu fazia esta pintura. Este livro aqui é Os Sentimentos para Colorir, da Camila Cabral, e já tem vídeo de review detalhado dele aqui no canal. As duas canetas têm uma pontinha chanfrada, com tamanhos bem próximos. A Stabilo é pouca coisa maior e é possível fazer 3 espessuras de traço. Eu fiz a amostra de cores e gostei muito da paleta de cores. Na Stabilo os tons são bem suaves, com exceção do amarelo, que eu acho um pouco mais vibrante. Ele está muito longe de ser um tom neon, mas eu não considero como um tom pastel. E o azul, para mim, é um tom bem próximo do verde, o que é bem comum de acontecer quando o assunto é marcador de texto tons pastel. Inclusive, eu fiz aqui, ó, uma amostra de cores um pouco maior desses 2 tons para que vocês pudessem ver, né, como o amarelo tá vibrante e como o azul se aproxima de um tom de verde. A Textiliner também tem cores muito bonitas, mas eu acho que nem todas são pastel. Das 6 cores, eu vejo somente o amarelo, que é um tom que eu gosto muito, o verde e o lilás. Comparando as cores dos 2 kits, é possível perceber que a Textiliner tem mais brilho e a Stabilo é mais opaca. O lilás e o verde, na minha opinião, são tons bem parecidos entre as marcas. A Faber diz na embalagem e no site que os marcadores não transferem para o outro lado da folha. Eu vou testar as canetas em 5 papéis diferentes. O papel Bíblia, o offset 56 gramas, 75 gramas, 90 gramas e 120 gramas. Eu vou acelerar o vídeo um pouquinho e depois vamos ver como eles se comportam em cada papel. Pessoal, finalizei o teste em todos os papéis e começo falando do papel Bíblia. Esta Bíblia aqui é uma das Bíblias com papel mais fino. Normalmente, o papel Bíblia, ele varia entre 20 e 45 gramas. E eu acredito que essa seja a gramatura mais fina. Stabilo e Textiliner foram testadas e no verso da folha é possível ver que além delas sangrarem para o verso da folha, elas também transferiram para a folha seguinte, porque eu tive cuidado de colocar uma folha branca embaixo de todos os papéis que foram testados e elas transferiram para a folha seguinte. Então, além de deixar uma sombra bem marcante, sangrar no verso, elas também transferiram para a folha seguinte. Claro que a gente tem que levar em consideração que essas canetas são novas, com pouquíssimo uso. Então, com certeza, né, isso acaba impactando para que essa tinta esteja mais intensa. A próxima folha que eu testei foi a folha de 56 gramas, que é uma folha muito usada em caderno escolar. E quando a gente vira no verso da folha, é possível notar que a Stabilo sangrou para o verso da folha em todas as cores, sempre ao final do traço. Já a Textiliner sangrou em algumas cores, como o lilás e o verde. E as duas marcas deixaram uma sombra bem evidente nesse papel aqui, que ele é mais fininho. Tanto a Stabilo como a Textiliner têm a característica de deixar o final do traço um pouco mais marcado. Isso a gente vai perceber em todos os papéis. O teste do papel Bíblia foi o único que apresentou transferência para a folha seguinte. Tive cuidado, né, de ao longo do teste estar com uma folha branca embaixo de todos os papéis testados para ver se nenhum ia transferir para a folha seguinte, mas só o papel Bíblia que transferiu. No papel offset de 75 gramas, o verso ficou com sangramento em todas as cores da marca Stabilo, então todas as cores acabaram sangrando ao final, e a Textiliner novamente a gente vê que sangrou no lilás e também sangrou no laranja. E a sombra aqui no papel de 75 gramas já ficou mais suave do que no papel de 56 gramas. Papel de 90 gramas,
O verso também houve um pouquinho de sangramento, todas as cores da Stabilo sangraram, Textiliner sangrou 2 cores, sangrou o lilás e um pouquinho do laranja e um pouquinho do verde. Claro que isso também está muito ligado à força que eu fiz, né? Se você tem menos força na hora de marcar, provavelmente essa sangria vai ser menor. Eu coloquei realmente um pouquinho mais de força nos testes, porque eu queria testar e estressar um pouquinho essas canetas para ver como que elas se comportavam. Na folha de 120 gramas, não há nenhum tipo de sangria pro verso da folha e também nenhum tipo de sombra. Então, com certeza, acima de 120 gramas a gente consegue usar esses marcadores com tranquilidade, sem haver nenhum tipo de transferência pro verso ou nenhum tipo de sombreamento. Então, este teste nos mostra como cada caneta se comporta em papéis de diferentes gramaturas. Os coloridos que eu mostrei para vocês foram feitos em um livro que tem gramatura de 150 gramas. Então, dá para usar os marcadores sem medo de prejudicar o verso ou a folha seguinte. Sempre em vídeo de comparativo, vocês querem saber qual é o meu escolhido. E eu evito deixar esta opinião porque material para escrever e colorir varia conforme a necessidade de cada pessoa. E tem muitos materiais que eu gosto e que muitas pessoas não gostam. Então, para evitar que vocês se decepcionem com alguma indicação minha, porque infelizmente tem pessoas que não entendem que quando eu estou dando a opinião é sobre o que eu acho, é sobre o meu gosto com relação ao material, né? E aí eu indico, a pessoa compra e não gosta, porque claro, tem as necessidades que ela procura naquele material, a opinião dela, e daí ela fica decepcionada comigo. Então assim, para evitar esse tipo de situação, eu prefiro não opinar. Eu deixo que vocês escolham qual é a melhor opção para vocês a partir de todas essas características que eu mostrei. Eu encerro por aqui. Me contem nos comentários se vocês já escolheram um único kit ou se querem ter os dois. Eu quero muito saber. Seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos!